Abra sua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas. Eu quero trazer uma meditação nesta noite a todos nós. Todos nós precisamos saber quem nós somos, né? Quem você é aqui na igreja, irmão? Já parou para pensar nisso? Olha lá, olha a pergunta lá, ó. Que tipo sou eu? Que tipo é você? Você sabe responder? O que você está fazendo aqui na igreja? Qual a finalidade? Qual que é o seu pensamento? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu coração? Então, sobre isso que nós vamos meditar nesta noite, e juntos nós vamos ver quem nós somos diante da palavra de Deus. O Evangelho de Lucas, o capítulo 8, abre aí. Lucas, no capítulo 8. Versículo 4. Lucas capítulo 8, versículo 4 diz assim, olha: Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: Um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos ao crescerem com ela a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, Jesus clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Senhor, nós te bendizemos e nós te glorificamos. Fale conosco nesta noite a tua palavra, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, nos dando direcionamento, nos dando direção, renovo, Pai. Que o teu Espírito Santo fale conosco, não somente hoje no culto, mas continue ministrando nos nossos corações. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, e agradeço por esta palavra. Amém. Amém. Nós temos aqui uma parábola que ela é conhecida como a parábola do semeador, né? Mas ela poderia também ser conhecida como a parábola dos tipos de solo, porque é exatamente isso que nós vamos conversar, meditar nessa noite. Que tipo de solos nós somos, né? Quem somos nós no reino de Deus? É interessante quando nós lemos esta parábola, assim, meditando um pouco a respeito, ela se parece muito com aqueles romances de mistério. Não sei se alguém aqui tem costume de ler livros assim, sem ser livros teológicos, né, mas livros de história, porque principalmente os livros de romance, quando você lê a primeira vez, você vai indo e você não entende nada, pelo menos uma metade até no meio para o fim do livro. Aí depois ele vai se explicando. Só que à medida que você lê a segunda vez, quando você chega em determinados pontos, você fica, por isso aqui é, porque você lembra da explicação do final, não é assim? E essa parábola é exatamente isso. Quando nós lemos esta palavra, nós já nos identificamos com a resposta que vem no final. É porque a primeira impressão quando nós lemos não entende nada. Foi assim com os discípulos, porque olha só o versículo 9. Então, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: o que significava estas parábolas? O que significava isso tudo que Jesus estava dizendo? Embora o significado pareça óbvio para nós hoje, porque nós temos a resposta, então por isso que eu fiz essa comparação de um livro, quando nós lemos ele pela segunda vez, aonde já fica mais fácil nós entendermos quem é quem, o que está se desenrolando, quando nós conhecemos o final. E aqui
Jesus, ele está falando esta parábola. A princípio, os seus discípulos, eles não entendem, eles não compreendem, mas aí vem a explicação dela. Porque a semente sem o solo, ela não dá fruto, e o solo sem a semente praticamente também é inútil. O coração humano é como o solo. Se é devidamente preparado, pode receber a palavra de Deus e produzir colheita abundante. Jesus descreveu 4 tipos de coração aqui, olha, sendo que 3 deles não produziram frutos. A prova da salvação encontra-se nos frutos, não apenas em ouvir a palavra ou professar a fé em Cristo. A semente cai em 4 tipos diferentes de solo: no caminho, sobre pedras, entre espinhos e em boa terra. O caminho, as pedras, os espinhos e a boa terra representam os 4 tipos de pessoas que respondem ao ouvir o Evangelho. Olhe bem: o caminho, as pedras, os espinhos e a boa terra representam os 4 tipos de pessoas que respondem ao ouvir o Evangelho. É por isso que a pergunta é: que tipo sou eu? Enquanto nós vamos conversando, faça essa pergunta para você: que tipo é você? Porque aqui está falando do solo. O solo é o nosso coração. Está falando então de tipo de pessoas, como elas reagem quando elas recebem e ouvem o Evangelho. Então, vamos ler mais uma vez a parábola. Um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. E dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está falando de nós. Jesus está falando de mim. Jesus está falando de cada um de vocês. A terra é o nosso coração, o solo é o nosso coração. Que tipo de solo nós somos? E talvez você, ouvindo esta parábola, talvez você fique até como os discípulos do versículo 9. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram: o que significava esta parábola? O que significava este caminho, as pedras, os espinhos, a terra boa? Qual é a explicação disso tudo? E aí a explicação está no versículo 11 do mesmo capítulo 8 de Lucas. Este é o significado da parábola. Olha Jesus dizendo: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são o que têm ouvido de bom e reto coração, retém a palavra e estes frutificam com perseverança. Então você veja que agora que nós lemos a explicação, o capítulo 11, quando nós lemos a parábola, ela fica mais fácil de entender, não é? Agora nós sabemos o que Jesus está dizendo.
realmente ele está falando de corações, ele está falando de pessoas, como as pessoas elas reagem e como elas recebem esta palavra, esta semente, e é sobre isso que nós vamos meditar então nesta noite. O versículo 11 diz assim: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, o evangelho, as boas notícias, as boas novas de salvação, estas são a semente, esta é a semente. Quando nós pregamos, quando nós anunciamos, quando nós falamos deste evangelho, desta palavra, nós estamos lançando esta semente. A semente, ela vem como um convite ao arrependimento, ela vem como a salvação e o perdão para os pecadores, ela vem como cura para os enfermos e libertação dos oprimidos. Só que olha só o tipo de pessoa que recebem as sementes, que são as pessoas aqui no decorrer dos versículos. Existem aqueles que ouvem, mas não seguem. Olhe bem, nós estamos analisando nessa noite que tipo somos nós. Então, tem aquelas pessoas que elas ouvem a palavra, mas elas não seguem a palavra. Existem aqueles que seguem por um tempo, mas se desviam sufocados pelo mundo. Mas existem aqueles que deixam tudo, eles pegam a sua cruz e eles seguem a Jesus Cristo, o Senhor. Que tipo somos nós? Que tipo é você, meu irmão? Qual é o solo do teu coração? Como você reage quando você ouve a palavra? Quando você ouve a mensagem, como que você reage? É isso que nós precisamos meditar. A culpa, ela não é do semeador. A culpa também não é da semente. Porque como nós vimos, existem 3 tipos que elas não produzem frutos. A culpa não é de quem está semeando, a culpa não é da semente da palavra, mas a culpa é do solo, a culpa é da terra, é a terra que é a culpada. Então a culpa é nossa, quando nós não somos abençoados, quando nós não somos curados, quando a bênção do Senhor não vem sobre nós, e é isso que nós precisamos mudar, porque olha só o que fala a respeito desses corações, o versículo 12: os que estão à beira do caminho são os que a ouviram, os que ouvem a palavra, depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Então, um coração duro é onde a semente é roubada pelo diabo, para que os seus ouvintes não creiam, para aqueles que ouvem o evangelho, eles não creiam e eles não sejam salvos. Porque talvez hoje para nós, irmãos, ouvir sobre esta questão do semeador, da semente, de semear, seja algo, embora todos conheçam os processos, mas não é algo do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Mas para as pessoas que ouviram Jesus, eles sabiam o que significava, eles sabiam como é que era esse processo, porque quando nós pensamos no plantio e no caminho, né? E aí eu fui dar uma olhada nisso só para trazer uma melhor compreensão da palavra para nós. Hoje nós temos ali a parte do solo onde vai ser plantado. Alguns passam máquinas, né, para arar a terra, e depois eles vêm jogando as sementes e vêm plantando. Mas em questão da explicação de Jesus, a terra naquela época eles não tinham esse maquinário que nós temos hoje, e o caminho não eram as estradas que passavam, eram esses trilheiros que muitas vezes era
traçado pelo próprio agricultor, onde ele passava, ele fazia aquele caminho, ou os animais faziam um caminho. Então, de tanto passar por aquele trilho entre a plantação, a terra ficava dura por causa das pegadas, das marcas. E aí, quando o agricultor quando ele vinha para semear, ele ia lançando as sementes, ele ia jogando. Então, neste jogar, algumas sementes caíam em cima deste caminho, outras caíam nas pedras, outra caía no meio dos espinhos, mas existe aquela terra que ela era boa, aonde caía a semente. Então são esses 4 tipos que Jesus está falando. O primeiro deles está falando do caminho, é do coração duro. É aqueles que ele vem na igreja e o diabo rouba a palavra do seu coração. Eles não conseguem crer, eles não conseguem viver por esta palavra, eles não conseguem dar o seu passo de fé. E muitos saem da igreja e até eles já esqueceram o que foi dito, o que foi pregado, o que foi falado naquele culto. Então, um coração duro é aonde a semente é roubada pelo diabo. Satanás, ele é o maior interessado de roubar esta semente. Por quê? Porque ele não quer que a mensagem do evangelho, que a palavra de Deus, que ela frutifique, ele encontre uma terra boa no seu coração. Por isso ele quer roubar a sua vitória, ele quer roubar a sua bênção, ele quer roubar a sua paz, ele quer roubar a palavra de Deus, ele quer roubar tudo que você tem. Esta é a função dele. O diabo, ele não vem para fazer outra coisa senão a roubar, a matar e a destruir. A terra que é a terra dura, onde a semente ela não entra, as pessoas elas deixam, porque ali diz que os animais eles vinham. Você pode ler também em Mateus e Marcos, que eles fazem uma explicação parecida, que os animais, as aves, elas vêm no caminho e elas comem as sementes, elas roubam a semente. Esse é Satanás, porque o diabo ele não quer que você compreenda a palavra de Deus, irmão. O diabo, ele não quer que você conheça a palavra de Deus, ele não quer que você viva a palavra de Deus. Por isso que ele tenta roubar a semente. Como é que ele faz para roubar a semente? Ele tira a sua atenção na hora da mensagem, ele faz você pensar na morte da Bezerra, ele faz você pensar no Palmeiras, que já deve estar desclassificado do coisa, porque estava empatando até agora há pouco. Ele faz você pensar em tudo isso aí. Ele faz você pensar na conta que você tem que pagar amanhã. Ele faz você pensar na janta, o que você vai comer depois. E aí, irmão, é assim. Tem gente que está sentado dentro da igreja e está pensando: será que eu vou pedir uma de calabresa, uma de mussarela? Está pensando na pizza que vai comer depois do culto. É o diabo te distraindo. É o diabo roubando a semente para você não prestar atenção na mensagem, para você não prestar atenção na palavra. Aí fica tudo. Aí o pastor está pregando, aí os irmãos estão assim, né? Nossa, está aumentando os pingos, né? Será que o pastor não vai arrumar esse teto nunca? Não, olha o tanto de pingo que tem aí. Ou então está no celular ali. Aí os irmãos acham que, irmão, assim, ó, vou falar. É mais assim às vezes para os jovens, mas eu vou falar para a mocidade aqui, ó, que está achando que está me enganando. Olha a explicação, presta atenção. Eles falam assim: mas pastor, eu estou mexendo no celular, mas eu estou lendo a Bíblia. Mas sabe o que acontece? Eles estão aqui, ó, mexendo no celular, lendo a Bíblia. Mas que Bíblia engraçada que é essa aí, né? Mas rapaz, eles estão lendo a Bíblia e a palavra é tão boa que eles estão rindo na hora da mensagem. Ó, vocês estão errados, vocês estão pecando. Para com isso aí. É o diabo roubando a semente. Os jovens, é o diabo roubando o futuro de vocês. Para de mexer no celular. Para de ficar com conversinha. Para de ficar prestando atenção no horário. Porque graças a Deus a gente termina no horário, não é verdade? Então não se preocupa.
Você sabe qual é o horário do nosso culto? Nosso culto é 2 horas, então começa às 7, termina às 9. Às vezes pode terminar um pouquinho antes, né? É difícil terminar depois, pode ser que aconteça, mas o depois também não é muito, então não se preocupe com o horário. Se preocupe em receber a mensagem que Deus tem para você. Sabe uma outra estratégia também do diabo para roubar a mensagem? É que a gente sempre escuta pensando no outro. Não, essa mensagem é para o fulano. Se ele tivesse aqui, essa mensagem era para ele. Não, irmão, essa mensagem não é para ele, é para você. É por isso que você está aqui, porque Deus quer falar com você, Deus quer falar no teu coração e Ele quer te abençoar. Amém? Então, as distrações no momento da mensagem, as distrações no momento da pregação, ou quando nós estamos evangelizando, porque sim, irmão, Satanás não gosta de uma igreja que evangeliza. Satanás não gosta de uma igreja que testemunha Cristo. Satanás não gosta de uma igreja que prega o Evangelho. Por quê? Porque quem ouve o Evangelho é salvo pelo Evangelho. A Bíblia diz que o Deus deste século, o diabo, Satanás, ele cega o entendimento dos descrentes para que eles não creiam. Por quê? Porque aquele que crê, ele será salvo. Olha o que a Bíblia diz, o 12: os que estão à beira do caminho são os que ouviram, e vem o diabo e tira a palavra do coração, ele rouba a palavra. Para quê? Para que crendo não sejam salvos. Será que tem algum desse aqui, irmão? Acho que não, né? Acho que não tem não. Então vamos pular, vamos passar o 13. Essa semente não tem nenhuma aqui. Mas olha, esse solo, perdão. Mas olha só o 13. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Olha o que Jesus está dizendo: os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Sabe, irmãos, é aqueles que eles estão no culto e você percebe que eles estão recebendo a palavra, eles estão crendo na palavra. Alguns você vê até que concorda com o pastor. A gente está pregando, o irmão está assim, ó, fazendo assim. Eu falo, esse irmão está concordando com a mensagem. Mas tem outros que a gente está pregando e ele está assim, ó, uma cara feia fazendo assim, né? Então briga com quem escreveu a mensagem. Eu só estou dando recado. E aí, irmão, o que tem acontecido? Aqueles que recebem a palavra, e aqui fala que caem em cima da pedra, que elas não têm raízes, está mostrando o quê? Aquelas pessoas que elas vêm na igreja, elas recebem a palavra, elas creem na palavra, elas saem daqui e elas falam, não, hoje eu vou mudar de vida, eu vou viver diferente, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou praticar mais a Bíblia, eu vou participar mais dos grupos. E ela sai empolgada naquele culto, ela sai animada, minha vida vai ser diferente, o Senhor falou comigo. Aí quando chega na terça-feira, ele já esqueceu tudo o que foi pregado domingo, ele já não lembra de mais nada. E aí vem a luta, aí vem as aflições da vida, porque sim, irmão, as lutas virão, as aflições virão, os obstáculos virão, os problemas virão, os escândalos virão. Você vai ver em Mateus ou Marcos, eu não me recordo agora exatamente qual dos dois, fala a respeito dos escândalos. Eles se desviam por causa dos escândalos dos outros, por causa das más condutas dos outros, por causa da vida dos outros. Agora eu te pergunto, irmão, o que é que eu tenho a ver com a vida dos outros? Nada. Se o fulano quer desviar, problema dele. Se o fulano não quer crer na palavra, problema dele. Nós temos que estar firmes em quem?
firmes em Jesus, firmes na rocha. O apóstolo Paulo, ele diz que nós temos que estar edificados. Você já viu como é uma edificação? A edificação, antes de crescer para cima, ela cresce muito para baixo, nos alicerces, na fundação. O apóstolo Paulo diz que nós temos que estar enraizados, ou seja, antes da árvore aparecer gigante, ela é muito grande nas suas raízes profundas. Só que olha o que Jesus diz aqui, olha: os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Irmão, eu já disse para vocês aqui na igreja várias vezes, quando você sair do culto, quando você chegar na sua casa, amanhã pela manhã, leia todos os versículos que são pregados, pesquisa sobre, chega na sua casa e fala: vamos ver se aquele pastor falou a verdade mesmo, e vai ler a Bíblia. Por quê? Porque quanto mais você ler a Bíblia, mais você vai crescer no conhecimento. O Espírito Santo vai falar com você, aí vai crescer as raízes. Mas sabe por quê que as pessoas têm se desviado? E aí as pessoas, elas saem da igreja por causa do homem, elas saem da igreja por causa da denominação, da igreja do Evangelho Quadrangular. Falar: eu vou sair da igreja do Evangelho Quadrangular. Por quê? Porque a igreja do Evangelho Quadrangular, ela não é perfeita, a outra igreja lá é melhor. Irmão, sabe por que a outra igreja lá é melhor? É porque você está aqui, você não está lá. Porque se você sair daqui e for para lá, aí a melhor vai ficar daqui, porque daí você foi para lá. O problema não é o lugar, o problema é você, o problema somos nós. Nós é que recebemos a palavra e nós não temos raízes. Nós só lemos a Bíblia culto de domingo. Que raiz que vai ter só lendo Bíblia em culto de domingo, irmão? Pior, tem gente que só vem na igreja. E olha que nós temos só 2 cultos por semana, hein? Só vem na igreja domingo. Como é que você quer ter raiz? Aí sabe o que acontece? Aí vem a onda, aí vem o vento, aí vem a tempestade, aí vem a luta, aí vem o inimigo, aí vem Satanás, aí vem o inferno, e aí a pessoa não aguenta. Eu não estou aguentando, eu estou fraco. É lógico, irmão. Não lê a Bíblia, não ora, não jejua, não busca crescer, não busca conhecer mais a respeito de Deus. Aí quer vencer como? Jesus está falando desse tipo de pessoa. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. São as decisões, as escolhas, é a vida baseada em emoção, em sentimento. Irmãos, nós não vivemos por sentimento. Olhe bem, nós não vivemos por não quer dizer que nós somos robôs, que nós não devemos ter sentimento. Estou falando isso. Nós temos os sentimentos, eles foram dados por Deus, eles mexem com a gente, e mexe bastante, mas não é isso que norteia a nossa vida. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. O coração do homem é que mais engana o homem. Se eu for me guiar pelo meu coração, eu serei enganado. Mas quando eu sou guiado pela palavra de Deus e pela fé que eu tenho nas Escrituras, Deus é um Deus que não erra, Ele não falha, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele está aqui neste lugar. Vamos dar uma salva de palmas para esse Deus. Bata a palma e glorifique ao Senhor. Então, irmãos, nós vivemos pela fé, nós vivemos pelo aquilo que nós cremos, e não por aquilo que nós sentimos. Coloque a mão no coração e diga assim: eu vivo pela fé, eu não vivo por sentimento. Porque aqueles que vivem por sentimento, eles são assim, eles são... o salmista diz que essas pessoas que são os fracos na fé, o salmista diz que eles
são levados como o vento, assim, são levados. Por quê? Porque ele não tem a sua raiz. Agora, aqueles que têm a sua raiz profunda no Evangelho de Cristo, pode vir a tempestade que vier, pode vir o vento que vier, pode vir a luta que vier, nós estamos seguros na rocha que é Jesus. Nós não olhamos para os problemas, mas nós olhamos para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Você crê nisso? Amém? Então, esse é o segundo tipo de pessoa. O terceiro coração, o terceiro solo, está no versículo 14. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram a palavra, e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas, os prazeres desta vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. É o coração ocupado. O coração ocupado, ele ouve a palavra, mas ele não dá atenção à palavra, ele dá atenção às outras coisas. Ele está muito ocupado com a vida dele. Irmão, tem muita gente na igreja que está ocupado com a sua vida. Eu estou muito ocupado com a minha vida, pastor. Eu não tenho tempo para as coisas de Deus. Eu não tenho tempo para o reino de Deus. Eu não tenho tempo para servir. Eu não tenho tempo para vir na igreja durante a semana. Eu estou ocupado com as minhas coisas. É esse tipo de pessoa. Então, o coração ocupado, ele ouve a palavra, mas ele dá atenção às outras coisas. Olha só as ocupações. Diz assim, olha: o que caiu entre espinhos, ele ouve a palavra, e no decorrer dos dias, essa palavra ela é sufocada, primeiro, com as preocupações do mundo. O coração ocupado, ele é sufocado pela concorrência que o mundo oferece. Tudo é mais importante que o reino de Deus. O tempo de descanso é mais importante que o reino de Deus, o tempo de sono é mais importante, é tudo. A festinha é mais importante que o reino de Deus. Troca tudo pelo reino de Deus. Por quê? Porque é o que motiva. Não é a questão da palavra. A questão é da minha vida, é dos meus afazeres, são as minhas coisas. Estou muito ocupado. Hoje não dá para ir na igreja, estou ocupado, eu tenho coisa para fazer. São exatamente essas pessoas que Jesus está dizendo. E a primeira aqui é a respeito das preocupações. Ele não recebe a palavra, ou seja, ele ouve a palavra, mas no decorrer dos dias ele faz uma escolha. Esse ouvinte, ele chegou a ouvir a palavra, mas os cuidados do mundo prevalecem. O mundo falou mais alto do que o evangelho, do que a palavra. E aí nós temos que lutar contra isso. O apóstolo João, ele fala da concupiscência dos olhos, da soberba da vida, não é isso? E nós temos que lutar contra essas coisas, que são tudo aquilo que nos rodeia e nos tira o foco, que o nosso foco é estar na presença de Deus. Aí a pessoa quer vitória, mas ela só vem na igreja no domingo. Ela não participa de uma rede, ela não vem nas redes. Nós tivemos aí, já só esse ano, 2 de mulheres, uma de casais, uma de homens. Vamos ter a outra de homens agora. Mas eu não tenho tempo para ir, porque eu estou ocupado com as coisas da vida. Eu estou sufocado com as preocupações. Eu tenho que resolver os meus problemas, eu tenho que resolver os meus BOs, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás disso, eu tenho que correr atrás. Tudo é em função da vida aqui. Irmãos, a vida aqui é muito boa, mas ela é passageira. O que você precisa se preocupar e se preparar é para a vida eterna, que só em Cristo nós temos acesso. É o depois. Então, aqueles que ouvem a palavra e eles se preocupam mais com os cuidados desta vida, deste mundo, eles são sufocados. É por isso que tem gente que ela se sente pressionada. Eu estou sufocado, eu estou pressionado. Porque está lutando entre 2 mundos. Está querendo servir a 2 senhores. Está querendo agradar a 2 realidades, onde nós só temos que agradar um, nosso Deus.
E quando nós agradamos ao Senhor, então a palavra de Deus ela encontra guarida no nosso coração. O segundo é aquele que é sufocado pelas riquezas, pela fascinação de ter. Esse, ele ouve a palavra, mas ele dá mais valor aos bens materiais, dá mais importância ao dinheiro, ele dá mais importância a ter um status, a querer até mesmo aquilo que ele não tem capacidade, ou seja, ele quer além daquilo que ele tem, nunca está satisfeito, nunca está feliz com nada, ele sempre quer mais. Aí a pessoa trabalha demais. Trabalhar demais é pecado, pastor? É. Por quê? Porque Deus deu descanso. O descanso é para você desfrutar, o descanso é para você viver bem, o descanso também é para a mente, é saúde. Mas tem gente que só quer trabalhar, é só trabalho. Irmão, quer que eu seja bem franco com você a respeito disso diante da palavra? É inútil. É inútil. O salmista diz assim: é inútil deitar tarde, acordar cedo, comer o pão de dores. Isso é trabalhar demais. Por quê? Porque enquanto o crente fiel, enquanto as pessoas estão trabalhando, o crente fiel está descansando, e a Bíblia diz que o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Confiar em Deus, irmãos. Mas sabe por que a gente quer as riquezas, quer os prazeres, quer correr atrás? Porque nós não estamos firmados na palavra. A palavra a gente até escuta, só que a gente fica sufocado. Tudo é mais importante, tudo é prioridade, e nós precisamos mudar isso em nós. Então aqui olha, foram sufocados pelas preocupações, foram sufocados pelas riquezas, e aí foram sufocados pelos prazeres da vida. São aqueles que buscam a satisfação no prazer, no pecado. Irmão, o pecado, ele entristece o Senhor. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado nos deixa mais próximos do inferno do que o céu. O prazer é momentâneo. O prazer é momentâneo, seja ele de onde vier. Relações sexuais ilícitas. Quais são as relações sexuais ilícitas? São todas aquelas fora do casamento. O sexo ele foi feito para o casamento. É você e o seu cônjuge. O que passar disso é ilícito. Os prazeres nas drogas, prazeres no álcool, os prazeres na festa, os prazeres deste mundo que o mundo tem a oferecer. Por que não servem a Deus? Por que nunca estão bem? Por que nunca estão realizados? Por que nunca estão felizes? Porque a palavra não entrou no coração. A palavra não entrou no íntimo, no interior. Por quê? Porque é sufocado, porque a gente só está correndo atrás do prazer. Aí vem na igreja de vez em quando, não ora em casa, não lê a Bíblia em casa. São esse tipo de pessoas que Jesus está dizendo. E quando nós estamos analisando esses tipos, nós temos que perguntar: que tipo eu sou? Que tipo é você, irmão? Desse que nós falamos até agora. Que tipo é você? Você é do coração duro? Que qualquer coisinha te distrai e tira a sua atenção da palavra? É o diabo roubando a semente. Você é o coração de pedra? Aonde você até recebe a palavra com alegria, mas vem a luta, vem os problemas, vem a prova e tá vendo? Eu sabia que não. Que tipo é você? Ou você é da palavra que cai nos espinhos, que a palavra é sufocada, ela não cresce dentro de você. Você escuta a palavra, você crê na palavra, mas você não tem força para viver a palavra. Por quê? Porque a preocupação desta vida está te sufocando. Por quê? Porque as riquezas deste mundo estão sufocando.
Porque os prazeres, o pecado está te sufocando. Que tipo? Esses 3 tipos são os tipos que não frutificam. Mas olha só, os seus frutos, que é da semente que caiu no espinheiro, os seus frutos eles não chegam a amadurecer, ou seja, até cresce um pouquinho, mas não vinga. Então a pessoa até está na igreja, ela até está participando, ela até está gerando fruto, mas não vinga. Por quê? Por causa da pressão. A pressão dos problemas da vida, das circunstâncias, a pressão da riqueza, a gente só quer consumir, eu quero, e a pressão do pecado, o desejo da nossa carne, porque nós estamos em batalha contra a nossa carne. Isso tudo faz o quê? Faz com que os frutos que são até gerados, eles não cresçam, eles não amadureçam. Então, esses 3 tipos de solo, eles não geram frutos. Se até hoje alguém era algum desses tipos, que é aquele que só ouve a palavra e não pratica, então nós vamos ter que mudar isso a partir de hoje. Nós vamos sair daqui e nós vamos renovar o solo do nosso coração. Você crê nisso? Amém? Depende de você, é você que tem que querer. Não, eu vou tirar, vou mudar esse solo, a terra está ruim, então vou tirar essa terra e vou colocar uma outra terra. Aí o coração que está ruim, peça para Deus, porque Ele vai tirar de você esse coração de pedra, Ele vai te colocar um novo coração, um coração de carne, feito à imagem, à semelhança daquele que é o autor da nossa vida. Olha só que maravilha! É assim que nós devemos viver a nossa vida. E aí nós entramos para a última aqui, que é no versículo 15. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Eles não apenas ouvem a palavra, mas eles ouvem com o coração aberto e disposto a obedecer e colocar em prática a mensagem do Evangelho para que ela frutifique. Então aqui diz, olha, a parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, eles retêm a palavra. Como é que nós vamos reter a palavra? O salmista, ele diz, a tua palavra eu escondi no meu coração, eu guardei no meu coração. Só que guardar a palavra no coração, irmão, não é decorar versículo da Bíblia. Tem gente que decora a Bíblia, não, vou decorar versículo da Bíblia, ele fica decorando. Por que você está decorando, irmão, o versículo? Não, porque o salmista disse que eu tenho que guardar no coração, e guardar no coração não é isso não. Guardar no coração é praticar, é viver, é obedecer a palavra. E aqui está dizendo, olha, aqueles que têm ouvido de bom e reto coração, ou seja, o coração aberto. Irmão, como é que você vem para a igreja? Todos os cultos. Como que você vem? Como que você sai da sua casa? Você se prepara para estar aqui na igreja? Quando eu digo se preparar, não é tomar banho, passar perfume, escovar o dente, não. Isso aí é o mínimo, viu? Não é isso aí não. Você se prepara, irmão, para vir para a igreja? Ou você vem assim, ó. Sabe aquela correria? O domingo do churrasco? O domingo da piscina? Que aí foi aquela correria, tava aí a hora que dá 6 horas da tarde, hoje tem culto, aí sai aquele atropelo para não chegar, ainda chega atrasado no culto ainda. É assim que você tem vivido, irmão? Porque se for, está errado. Nós temos que nos preparar para estar diante de Deus. Nós temos que nos preparar para ouvir a palavra, para receber a palavra. Você tem que vir com o coração aberto.
Por quê? Porque se você vier com o coração fechado, a probabilidade de você ser um dos 3 solos ali é muito grande. Aí tem aquele irmão que fala assim: mas esse tipo de palavra, isso aí eu já sei. Nossa, irmão, glória a Deus, que bom que a palavra não serviu para você, porque enquanto eu estava meditando nela, Deus falou muito comigo, que eu não sei de nada. Cada manhã o Senhor me corrige, me ensina, me dirige, me guia. É assim que nós temos que viver. Pastor, mas a gente vem aqui na igreja atrás de uma palavra nova. Irmão, o dia que você achar, você me fala que eu estou precisando também, vou atrás também. Porque quantos 1000 anos a Bíblia foi escrita? Qual que é a diferença da Bíblia para qualquer outro livro? É que a Bíblia é a palavra de Deus e ela se renova toda manhã. Se você lê o mesmo versículo todo dia com o coração aberto para que Deus fale com você, todo dia Ele vai falar de uma maneira diferente no mesmo versículo. Por quê? Porque Deus, Ele é infinito em sua misericórdia e amor. Ele é ilimitado. Só que muitas vezes nós viemos na igreja e nós já não viemos preparados. A gente já vem bicudo, a gente já vem brigado em casa. Aí briga, né? Sai naquele trupê, né? Aí vem os 2 bicudos para a igreja. Aí o pastor está pregando, aí a marida está no marido aí, ó, tá vendo? Isso aí foi para você. Aí passa 2 minutos, aí é o marido que cutuca, tá vendo? Agora foi para você, ó, para você. Aí fica os 2 trocando farpa na hora da mensagem. Ei, irmão, as coisas parecem que elas são assim exageradas, mas é verdade. Isso acontece quando nós não nos preparamos. Sabe como é que nós devemos vir para a igreja? Lá na sua casa, antes de você tomar o banho, antes de você começar a se preparar, você já deve estar falando com Deus: Senhor, eu vou para o culto, fala comigo nesta noite. Senhor, eu vou lá na igreja, uso o pastor Gisel para ele falar comigo. Não precisa falar com ninguém mais, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu preciso da tua palavra, porque assim, irmãos, nós precisamos da palavra de Deus todo dia. Esse é o preparo, é o coração que Jesus diz aqui, olha, aqueles que recebem, que ouvem com um bom e reto coração, o coração aberto, o coração disposto a receber uma palavra que vem do céu. Você não vai receber uma palavra de ânimo. Não sou coaching. Não estou aqui para te pôr para cima. Eu não estou aqui para falar uma palavra bonita que vai fazer você ficar mais empolgado no seu serviço amanhã. Eu estou aqui para que você mude de vida, porque eu quero ver você no céu. Eu estou aqui para que você creia no Evangelho, para que você se arrependa, para que você mude, para que a cada dia o Senhor fale com você o que você precisa mudar, porque todos os dias nós precisamos de mudança, de melhorar, para agradar aquele que morreu na cruz por nós, todo dia, irmão. Então todo dia nós viemos na igreja: Senhor, fale comigo. Se for preciso, puxa minha orelha, briga comigo. Sabe quando o culto, sabe quando a palavra ela tem efeito na vida do crente? É quando o crente sai irritado. Não é quando você sai daqui feliz: hoje eu saí feliz. Mas peraí, você viu que a semente que cai nas pedras, eles recebem com alegria, eles recebem felizes. Esses aqui eles não recebem felizes, eles recebem com coração bom e reto. Porque muitas vezes o Senhor vai falar algo que nós não gostamos. Ele vai dizer para nós parar de fazer aquilo que nós estamos gostando de fazer. Ele vai nos cobrar. Ele vai nos dizer que nós temos que mudar o nosso trajeto, que estamos num caminho errado. A palavra de Deus é para nos confrontar,
A palavra de Deus é para nos mostrar que nós somos pecadores e carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. Por isso nós não estamos aqui para sair felizes com a palavra. Nós temos que sair daqui com o sentimento de que Deus falou comigo e eu preciso mudar. Deus falou comigo e eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu tenho que parar com os maus hábitos, eu tenho que abandonar o passado, eu tenho que fechar as brechas, eu tenho que mudar o meu caminho, eu tenho que viver a vida de Cristo. É esta a palavra que mexe com a gente, irmão. Não é palavra de ânimo, não é para nos deixar felizes, alegres. É para você sair daqui irritado, confrontado. O Senhor falou comigo hoje, o que Ele falou com você, irmão? Ele falou que eu tenho que mudar. Ele falou que essa vida do jeito que está não é bom, tem que ser diferente. Aí seja diferente, mude, ouça a voz do Senhor. Não é isso que Jesus está dizendo aqui no versículo 8, finalzinho do versículo 8: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça, irmão. Esta é a palavra. Deus, Ele quer falar com você. Deus, Ele quer moldar você. Ele quer fazer de você uma pessoa melhor, uma pessoa santa. Por quê? Porque um dia nós vamos nos apresentar diante dEle. Um dia nós estaremos diante daquele que morreu na cruz por nós. Você crê nisso, irmão? Isso é para quem crê. Isso é para quando nós ouvimos esta palavra, nós recebemos ela de bom grado, de bom coração. Aí as pessoas elas ficam irritadas, né? Mas eu não acho que é assim, eu acho que é diferente, eu penso que é diferente. Então, cuidado com a semente onde ela está caindo. Um dia Jesus, Ele deu uma palavra para todos que estavam ouvindo, e todo mundo achou a palavra dura. Aí começou a sair um, começou a sair outro, aí foi um para cá, foi um para lá. Os discípulos olharam assim e falaram: está todo mundo indo embora, hein? O mestre hoje pegou pesado, hoje a palavra não foi boa não. Ó, o que ele falou para todo mundo aqui. Aí foram cutucar o Pedro. Aí o Pedro chegou lá: ô Senhor, ó, está todo mundo indo embora. Tem que mudar essa palavra aí, o senhor tem que virar coach, tem que trazer uma palavra de ânimo, tem que animar o povo. Jesus olha para ele e fala: você não quer ir também? O que você está fazendo aqui ainda? Jesus não veio aqui nesse mundo para nos agradar, para fazer o que a gente quer. Jesus veio aqui para fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que nós vivamos em santidade, porque Ele é santo. Santidade, e nós temos que buscar esta santidade. Aí Pedro falou para ele: não, Senhor, não vou sair daqui não. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. A palavra que nós estamos buscando é a palavra de vida eterna. Portanto, a parte que caiu na terra boa, estes são o que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Eles praticam a palavra, eles obedecem a palavra. Porque aqui nós aprendemos 3 coisas que nós devemos fazer: ouvir, obedecer, receber a palavra e obedecer a palavra. Nós devemos compreender a palavra, e compreensão é diferente de entender a palavra. Olhem bem, às vezes a gente quer entender as coisas. Não, tem que entender. Não, nós temos que mais, nós temos que compreender a palavra, porque entender é algo mais simples, mais raso. Tipo, eu estou explicando a palavra para vocês, a Bíblia, vocês estão entendendo, está todo mundo entendendo o que eu estou falando. Agora, a compreensão, ela vai levar você na sua casa a
meditar mais profundo. Mas peraí, mas como que eu vou aplicar isso? Como é que eu vou praticar isso? Como é que eu vou viver isso? Por que o Senhor espera isso de mim? Por quê? Porque daí você vai se aprofundando, e isso é compreensão. O entendimento é mais superficial, a compreensão é mais profunda, nós precisamos compreender. É por isso que, se você ler lá na sua casa, faz esse exercício, lá na sua casa, leia a parábola do semeador em Mateus. Mateus fala da compreensão. Aqueles que não compreenderam a palavra são aqueles que a semente caiu no caminho, nas pedras e no espinheiro. Mas aqueles que compreenderam a palavra, ou seja, eles tiveram um entendimento mais profundo, esse foi o que a palavra frutificou, com perseverança. Um coração frutífero produz frutos que geram para a vida eterna. Que fruto é esse, irmão? Que fruto é esse? E aí tem muitos frutos, pena que não dá tempo da gente falar dos frutos, qualquer dia nós falamos dos frutos, mas que fruto é esse? Primeiro, as almas são frutos. Nós temos uma visão da nossa igreja, nós temos um projeto da nossa igreja, nós temos que evangelizar, trazer as pessoas para seguirem Jesus, para serem discípulos de Jesus. Nós temos que batizar essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que elas recebam o perdão dos seus pecados e recebam o dom que é o Espírito Santo, presente de Deus. E aí, depois disso, nós temos que ensinar essas pessoas tudo que nós temos aprendido com Jesus. Todos esses anos de caminhada de fé que Ele tem nos ensinado, a vida de obediência, a vida de santidade, a vida de fidelidade, isso tudo nós temos que ensinar aos novos. Essa é a nossa visão, esse é o nosso objetivo. E aí, quando essas pessoas então elas vão crescendo, esse é o fruto através do nosso evangelismo. Mas tem o fruto também da prática do amor, do domínio próprio, da temperança, que é aquilo que nós conhecemos como os frutos do Espírito. Se nós vivermos a palavra, se nós recebermos a palavra, se nós cremos na palavra, se nós praticarmos a palavra, os frutos do Espírito eles se manifestarão em nós, e nós vamos viver desta maneira. A marca do verdadeiro crente é que ele produz fruto. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Uma árvore boa produz frutos bons. E aí, irmão, você precisa tomar muito cuidado. Olhe bem, você precisa tomar muito cuidado. Você que não gosta de evangelizar, você que não gosta de testemunhar, você que não gosta de falar de Jesus, porque aí você não vai estar gerando fruto. E o que Jesus diz lá em João no capítulo 15? O que ele diz? Ele diz que Ele é a videira verdadeira, e nós somos os ramos. Deus é o agricultor. Todos nós, os ramos, nós estamos ligados na videira, que é Jesus. E Jesus diz que todo o ramo ligado em mim, esse dá fruto. Aquele que está ligado em mim e ele não dá fruto, o agricultor que é Deus, ele faz o quê? Ele corta. Ele corta o ramo para quê? Para que o ramo seque e ele vai ser jogado no fogo. Está entendendo? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quem não produz fruto, ele é cortado da videira. Quem que é cortado da videira? Aquele que ouve a palavra e ele deixa o diabo roubar a palavra. Quem que é cortado da videira? Aquele que ouve a palavra, mas ele não tem raízes. Qualquer coisinha ele se desvia. Quem é cortado da videira? Aquele que ele é preocupado com todas as coisas deste mundo.
ele é preocupado ele é sufocado pelas angústias da vida, pelos problemas que vêm, ele é sufocado pelas riquezas, pelos bens, ele é sufocado pelos prazeres, pelo pecado, e aí ele não tem tempo para palavra. Ele até vai um tempo, mas o fruto não vinga. Agora, quem que permanece ligado na videira? É aquele que recebe a palavra com o coração aberto, é aquele que pratica, aquele que é obediente, aquele que é fiel, é aquele que vive pela fé, é aquele que vive fazendo a obra que o Senhor nos chama para fazer, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Que o Senhor possa continuar falando nos nossos corações, para que possamos ser, que a pergunta é exatamente que tipo nós somos. Nós somos do tipo que recebe a palavra e que pratica a palavra. Amém? Se coloque de pé, nós vamos orar.